Infelizmente, nós ainda nos deparamos com algumas situações de pessoas que, apesar de frequentarem uma comunidade cristã, elas ainda vivem debaixo de prisões ou vivem aprisionadas. E essas prisões que Satanás consegue imprimir sobre a vida dessas pessoas justamente são frutos de situações mal resolvidas. E existe um poder muito grande em coisas mal resolvidas. E às vezes a pessoa pode estar ali frequentando, assistindo um culto, até participando, às vezes até ministrando, e infelizmente ainda está aprisionado. E é sobre isso que a gente quer falar hoje em mais um Café Pastoral. Veja o que Jesus tem para a sua vida hoje. Vamos lá? Shalom, bom dia, graça e paz, a paz do Senhor Jesus a todos, um dia muito especial para você e para toda a sua família, em nome de Jesus, seja bem-vindo a mais um Café Pastoral. Bom, nós estamos conversando sobre o tema Saindo da Prisão, já é o terceiro vídeo que nós estamos tratando a respeito desse assunto baseados no texto de Lucas capítulo 13, versículos de 10 a 17, um episódio quando Jesus chega então a uma sinagoga e naquela sinagoga ele se depara com uma mulher encurvada, há 18 anos, aprisionada por um espírito maligno que lhe causava aquela enfermidade. Jesus então chama aquela mulher para si, impõe as mãos sobre aquela mulher, declara a palavra e cura e liberta aquela mulher. E muitas coisas aconteceram ali e nós podemos tirar muitas lições. Já nos vídeos anteriores falamos sobre algumas lições, mas eu gostaria de deixar com você outras lições. A terceira lição é: a vontade de Jesus sempre estará acima de tudo. Era sábado e ali as pessoas estavam olhando para o que Jesus iria fazer. O chefe da sinagoga ficava observando todos, porque por ser um dia de sábado, eles não poderiam ser curados. Mas como assim? Havia naquela mulher um espírito de enfermidade, um demônio que aprisionava aquela mulher. Mas quando Jesus declara a sua palavra, quando Jesus impõe as suas mãos, ela é liberta. Satanás não teria mais poder sobre a vida dela. Porém, não vemos naquele episódio, interessante isso, nenhuma manifestação demoníaca. Por quê? Porque ali o que Jesus quer nos falar, quer nos ensinar, naquele texto, naquele contexto, é que existem pessoas que estão aprisionadas justamente à religiosidade. E tão aprisionadas que elas se tornam instrumentos do inimigo para impedir que outros alcancem suas conquistas ou suas vitórias. Aquele homem, aquele chefe da sinagoga, representa a opressão do inimigo, querendo nos manter aprisionados. É isso mesmo, ele quer nos manter aprisionados. Ele não tem nenhum desejo de você sair dessa prisão que você está vivendo hoje. Mas eu tenho uma boa notícia para você. João capítulo 8, versículo 36 diz assim: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aleluia! A vontade de Jesus está acima de tudo. Não interessa o dia, não interessa a hora, não interessa quem é a pessoa, não interessa a situação. A vontade dele é nos libertar. Você quer outra lição que nós aprendemos nesse texto? Bom, o versículo 16, Jesus então fala para aquele chefe da sinagoga. Então esta mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos, não deveria no dia de sábado ser libertada daquilo que aprendia? Há filhas e filhos de Abraão, queridos, que hoje estão presos, porém Jesus quer trazê-los de volta. Mas o que significa a expressão filha de Abraão ou filho de Abraão? Significa herdeiro de uma promessa de conquista. Abraão, conhecido como pai da fé, pai de multidões, apesar de suas imperfeições, ele era marcado pela obediência, pela fé, pela renúncia, pelo amor a Deus, pela esperança. E essa promessa que estava sobre a vida dele chegou até nós por meio de Jesus Cristo. Quantos que hoje ainda estão presos, estão mantidos presos pelo inimigo? E essas prisões têm vários nomes: rancor, rejeição, ou seja, causada pela rejeição, a falta de perdão, talvez uma indiferença, e aquilo foi tomando o seu coração e você está aprisionado, ou você conhece alguém que está assim e não consegue sair dessa prisão. Há muitos que um dia se tornaram filhos de Deus, mas que infelizmente hoje são mantidos presos pelo inimigo. Mas Jesus está vendo cada filho e cada filha e ele continua chamando para si. Por quê? Porque é desejo dele que eu e você possamos viver suas promessas. Ele quer nos tornar
livres mediante a nossa entrega, a nossa renúncia pessoal. Lá em 1 João capítulo 1, versículo 9 diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele, Jesus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Amém. Ele quer que essas promessas se cumpram em nossas vidas. Esse é o desejo de Deus. Ele quer você de volta. Ele quer você perto dele. Ele quer você junto a ele. Ele quer você sendo governado por ele. Por quê? Porque ele é o melhor de Deus para as nossas vidas. Sim, ele é o melhor de Deus para as nossas vidas. Deixa eu lhe contar uma história muito interessante. Conta-se que certo homem pecou contra o Senhor, cometeu um pecado e foi pedir perdão a Deus. Humildemente, ele ali reconheceu seus pecados e se arrependeu e pediu perdão a Deus. E Deus, vendo o seu coração arrependido, perdoou aquele homem. Ele saiu dali leve, feliz, continuou seu caminho. Mais adiante, infelizmente, ele cometeu um outro deslize, um outro pecado. Só que dessa vez ele resolveu fugir da presença de Deus. Ele estava extremamente envergonhado. Então ele fugia da presença de Deus. Ele não queria conversar com Deus. Até que Deus, ao vê-lo triste e fugindo, vai conversar com ele. E Deus lhe pergunta: meu filho, por que você está tão triste? Por que você está fugindo de mim? E ele responde: Senhor, eu estou com vergonha. Estou com vergonha do Senhor. Mas vergonha de quê? Por causa deste meu pecado. Por causa deste meu pecado. E Jesus, então, Deus fala com ele: é fato que seu pecado o envergonha, que esse pecado, sim, o afasta de mim. Mas basta que você faça o seguinte: peça perdão com o coração arrependido. Se você estiver arrependido, certamente eu estou te perdoando, eu te perdoarei. E aquele homem responde: mas eu estou, Senhor, arrependido. Mas eu estou com tanta vergonha, porque esta é a segunda vez que lhe peço perdão. Segunda vez que eu venho até o Senhor pedindo perdão por mais um pecado cometido. Aí Deus então olha para ele e diz: segunda vez? Mas qual foi a primeira? Que essa lição fique guardada em seu coração. Deus, Ele quer nos tirar de todas as prisões. Jesus disse isso para nós: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aquela mulher se tornou livre através de Jesus. Você também e eu somos livres por meio de Jesus. Aproveita aí e glorifica ao Senhor. E até amanhã, se Deus nos permitir, para mais um Café Pastoral. Shalom.